Olá! Tá me Boa escutando noite, bem? Camila. Eu tô te ouvindo bem, sim. E você me ouve? Me ouve Joia! E bem? aí, tudo bem? Tá ótimo também, viu? Tô vendo tudo bem, tô te escutando. Que ótimo, que bom. Foi Um tranquilo? prazer, tá? Oi, foi tudo bem. Estamos aqui na nossa semana de feriado, né? Se ajustando aí nesse. E- Pois é, hoje é concessão da praia. Bom, gente, a gente vai estar falando hoje, né, como foi divulgado para vocês, toda segunda, quarta e sexta nós temos uma live de valor, tratando de alguns temas interessantes, né, enfim, para poder informar as pessoas, tratando temas de RH, de gestão de pessoas, e hoje a Virgínia vai falar comigo justamente sobre gestão de pessoas num cenário que a gente ainda não tinha conversado, né, não tínhamos nenhum convidado ainda que tenha atuado, que esteja atuando ou que tenha atuado nessa área. Então é um prazer enorme, eu estou super feliz de receber ela. A gente já, inclusive, já trabalhamos juntas, então tem um carinho muito grande. E hoje a gente vai estar aqui batendo esse papo, né, sobre algumas ações que ela tem feito, enfim, aprofundar um pouco nesse tema, tá? Então, eu vou fazer uma apresentação aqui de Virgínia, tá certo? E daí, então, ela segue aí falando é, sobre a Avice, tá? Mas deixa eu só pegar aqui o resumiu. Então, Virgínia Vicentini é advogada com especialização em Direito Empresarial e MBA em Gestão Empresarial, com ênfase em gestão de pessoas. Há mais de 15 anos em posições estratégicas de recursos humanos, liderando processos de gestão de cultura organizacional, reestruturação e desenvolvimento de pessoas. Que maravilha! Bem-vinda, Boa noite, Cláudia. Vivi, que bom estar Obrigada. aqui com você, tá? E aí, o que eu acho legal que a gente comece falando? Fala um pouquinho da Avice pra gente, Vi, para o pessoal entender mais ou menos qual é o contexto que você atua, né, como é que tá esse cenário, e daí a gente vai dando sequência na conversa. Tá, bom, primeiro, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando hoje. Camila, sabe que para mim é um prazer estar aqui, né? Você já me acompanha aqui de longa data, já pelo menos o que 10 anos que eu estou na Bahia. Se você foi uma das primeiras pessoas aí que me recebeu aqui Foi. na Bahia, então para mim é um prazer estar nessa Ah, jornada aí com você já de tanto tempo, enfim, poder falar um pouquinho mais sobre pessoas e falar da Avice para mim é um prazer enorme. Então estou muito feliz hoje de estar essa noite aqui com eu você também. e todo mundo que está nos acompanhando. Bom, a AVE é uma organização sem fins lucrativos, e ela tem sede aqui em Salvador, na Bahia, e foi constituída no Brasil em 2007, mas já atua há mais de 30 anos aqui, através da Fundação Legal. AVE na Itália. Então, nós temos aí como um propósito de desenvolver pessoas, de trabalhar com pessoas em situação de vulnerabilidade para trazer melhores condições para essas pessoas. Então, a AVE atua em um contexto de 11 localidades, nós estamos em 10 estados e no Distrito Federal também, e atuamos em diversas temáticas com esse propósito de trabalhar em comunidades de vulnerabilidade social. Então, é muito Uhum. importante, é muito interessante para alguém da área de gestão de pessoas poder trabalhar numa organização em que o próprio Sim, propósito são as pessoas, né? Trabalhar com pessoas e desenvolver pessoas. Então, acho que esse é um dos valores da AVE. E a AVE tem esse propósito e atua em diversas temáticas. Então, continuamos atuando, apesar da pandemia, principalmente nesse momento de sim. pandemia, acho que ainda se tornam ainda mais evidentes, né? A importância de nós fazermos ações e buscarmos aí o cuidado e olhar com as pessoas. Então é um prazer assim para mim poder falar um pouquinho mais da Aves e trazer para todo mundo a realidade que a gente tem vivido e como é que tem sido os nossos desafios. Ótimo. Eu estou super curiosa, né? É um tema que me interessa bastante, né? Eu acho que é uma atividade muito bonita, que é difícil, né, vida, a gente encontrar profissionais que estejam atuando em RH nessa área, né, com gestão de pessoas. Assim, eu, por exemplo, vou ser a única pessoa que eu conheço, né? Então acho que é um bate-papo esperado aí diante da gente não ver com frequência, né, gestão de pessoas aí nesse contexto de vulnerabilidade social, e é muito importante também, né? Então, já chegou Com uma pergunta certeza. aqui, e aí eu queria fazer para você. Quais são as ações de gestão de pessoas em vulnerabilidade social? O que é possível fazer atuando com gestão de pessoas com vulnerabilidade social, com pessoas em situação de vulnerabilidade social? Tá. Bom, como eu falei para vocês, a AMSE trabalha num processo de desenvolvimento de pessoas em vulnerabilidade e ela tem como seu propósito, como sua missão, fazer com que essas pessoas se tornem protagonistas das suas vidas. E a gente tem aí
um valor, um modo de enxergar as pessoas, que é olhar para essas pessoas independente dessa atual situação de vulnerabilidade que elas possam estar inseridas. Então, uma das temáticas que a gente tem atuado desde 2018 e que traz muito orgulho para todos nós da AVEC, Camila, é o fato de podermos atuar na gestão de abrigos de acolhida no estado de Roraima, em parceria com a Agência de Refugiados da ONU, que é o Acnur, aqui no Brasil. Então, lá nós fazemos a gestão, o acolhimento de cerca de mais de 5 mil venezuelanos que vieram para o Brasil em busca de uma nova situação, uma nova condição de vida. Então, a gente percebe que essas pessoas eram pessoas que tinham uma estabilidade financeira, uma vida, tocaram as suas vidas na Venezuela, como nós temos aí a nossa vida aqui no Brasil, com as nossas famílias, os nossos trabalhos. E por uma crise econômica e política, né, que não era nada que eles pudessem gerir, eles tiveram que deixar tudo e buscar uma nova oportunidade num país completamente diferente da realidade de cultura e de língua que eles tinham até então. Então, a gente percebe que o olhar e o desenvolvimento de pessoas é muito mais, não é somente cuidar e dar cuidado de acolhida, mas é fazer com que essas pessoas possam ter uma nova oportunidade de vida aqui no Brasil. Então, é o nosso olhar para inseri-los no mercado de trabalho, para buscar com que eles possam se inserir na sociedade, não somente com uma questão assistencialista de oferecer asilo, de oferecer refúgio, mas também que eles possam buscar a sua dignidade pessoal e profissional e possam novamente criar uma nova oportunidade de vida e de carreira aqui no Brasil. Então, acho que esse é o trabalho que a gente faz, então essa é uma temática que a gente tem atuado e tem trazido muitos frutos. E aí, a gente tem muito orgulho de dizer que nós temos muitos parceiros nisso. Acho que nós temos lá a Operação Acolhida, que é um dos grandes, importantes parceiros, é o Exército. O Exército nos apoia no fazendo a gestão das pessoas. Eles têm também um sistema para fazer todo o cadastro de venezuelanos, para que as empresas possam buscar, identificar os que tenham mais a ver com as suas organizações para atrair esses profissionais. E a gente conta com empresas no Brasil todo que fazem a interiorização desses venezuelanos. Então, aí a gente tem casos de sucesso no Brasil todo. E as empresas buscam esses profissionais, esses venezuelanos que estão nessa situação de refúgio, de abrigo, e oferecem oportunidade de trabalho. E a gente tem a condição de oferecer para eles uma nova oportunidade de vida, com dignidade, com trabalho, interiorizando eles e as suas famílias. Então, eu acho que desenvolver é exatamente isso, é você olhar para a pessoa e não dar simplesmente, não é só a questão de oferecer condições dela sobreviver, mas dela buscar e criar uma nova oportunidade, né? Fazer um novo desenvolvimento. Então, esse é um projeto que a gente tem muito orgulho, assim, a gente percebe o desenvolvimento e como eles conseguem retomar suas vidas num outro cenário, eventualmente com novas profissões. Então, a gente também tem essa preocupação de oferecer capacitações para que eles possam se aderir ao mercado de trabalho, sempre olhando para as suas habilidades, para o que eles já faziam. Então, eu acho que esse é o desenvolvimento que a gente tem feito, tem trazido muitos frutos e que a gente tem muito orgulho aí de estar trilhando essa caminhada aí desde 2018, Camila. Que lindo, Vi. O que me atrai na sua fala é que você tira esse lugar, né, da vulnerabilidade social e você dá o foco no sujeito, né, na potencialidade dessa pessoa, no que ela pode vir a ser enquanto sujeito. Né? Então, você tira esse estigma e você enxerga essa pessoa com uma potência para a vida dela. Né? Isso é muito legal. É exatamente isso, Camila, porque as pessoas, você percebe que as pessoas estão naquela situação de vulnerabilidade, elas estão submetidas, mas elas podem mais. Então, é isso que a gente precisa fazer. E acreditar nessas pessoas para que elas possam e ajudá-las a criar esse novo caminho. Outro projeto também que eu queria também trazer para vocês, que é um projeto já de longa data, é um case de sucesso da ABSE, é o trabalho que a gente faz com as APAC, que é fazer a inclusão social de pessoas que fazem cumprimento de pena. Então, eles mesmos se empoderam das suas vidas nesses centros, né, de cumprimento de pena. Eles fazem toda a gestão da vida deles, do dia a dia deles. E, então, a gente permite com que eles busquem uma nova retomada da sua vida, uma nova inclusão. Eles aprendem novas habilidades, desenvolvem novas profissões. Então, através desse momento que eles estão lá
recolhidos para cumprimento de pena, a gente faz com que eles possam se preparar para o mercado de trabalho, para que eles saiam efetivamente com esse propósito que é recolher alguém que cometeu um delito e que está lá cumprindo pena, mas que ele possa efetivamente ser cuidado e desenvolvido para voltar para o mercado de trabalho, para ser efetivamente voltar para a sociedade de maneira diferente. Então, é um projeto que a gente tem em Minas Gerais também, que é uma outra forma de fazer o desenvolvimento de pessoas de uma outra situação, mas que também é de grande importância, porque a gente prepara essas pessoas que passaram por uma situação, um momento de que não estavam de acordo com a sociedade, né? Praticaram aí algumas coisas fora do que é o permitido, mas dá a eles uma oportunidade de criar um novo caminho, uma nova jornada. Então, acho que é um outro tema importante também para a gente tratar. Legal. O comum é você validar esse sujeito, né? Vi pelos dois cenários que você trouxe, essa validação da pessoa como agente transformador da própria vida. Né? O ser humano ele é passível de mudança e a gente, quanto gestão de pessoas e de pessoas, a gente ter esse olhar. Muito lindo, viu? A gente tem uma pergunta aqui já, do Ale Novaes. Aí ele vem, com a previsão de uma grande crise no país após a pandemia, como será a relação desses estrangeiros na competição por vagas de trabalho que serão muito disputadas? Como é que você vê essa possibilidade? Essa pergunta é importante. E, na verdade, eu agradeço a pergunta. Essa é uma pergunta que sempre se faz, né, aqui no Brasil, mesmo antes da pandemia. Ou seja, a gente já tinha, mesmo antes do cenário que nós estamos vivendo hoje, de pandemia desde março, a gente já tinha um cenário de desemprego também. Então, sempre se questiona, poxa, a gente está oferecendo oportunidades de trabalho, né, para venezuelanos, e será que a gente não está, sempre algumas pessoas se questionam, poxa, mas será que não estão tirando as oportunidades de brasileiros? E o que a gente quer, Camila, na verdade, é criar oportunidades para todos, né? Claro. Isso é um questionamento da própria sociedade de Roraima, né? Então, quando a gente fala, efetivamente, essas pessoas largaram tudo e não foi uma escolha de vida que elas fizeram. Efetivamente, elas não tiveram opções, né? Essas pessoas que largaram tudo, e eu já conheci, enfim, visitei algumas vezes abrigos, né? Tive a oportunidade, antes da pandemia, de desenvolver alguns trabalhos com eles. Então, nós empregamos, inclusive, alguns venezuelanos dentro da gestão desses abrigos. Dentro do nosso time, nós temos pessoas venezuelanas também, até porque nos apoiam com a questão da cultura, da língua. Sem dúvida. Então, nos apoia nesse melhor cuidado e olhar para essas pessoas. E nós temos casos, então, de venezuelanos que deixaram parte das suas famílias, que deixaram filhos lá, para tentar uma nova condição de vida no Brasil. Então, o que eu queria dizer assim, a gente precisa trabalhar no Brasil e desenvolver dentro das nossas organizações oportunidades para todos, mas não deixar de incluir essas pessoas que efetivamente estão sem qualquer condição de sobrevivência. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar, por isso que a ONU também está lá conosco, no sentido de acolher, e a gente acolhe efetivamente os mais vulneráveis, mas de buscar com que eles tenham qualificação e possam se inserir, e claro, sempre estar olhando para os nossos brasileiros, a intenção não é tirar, mas a gente percebe que ainda a gente está falando de 5, 6 mil venezuelanos que estão lá no centro de acolhidas, então a gente sabe que o Brasil é muito grande e que a gente pode tirá-los de Roraima e levá-los para outras cidades, por exemplo, o Sul tem recebido bastante, o Sudeste, enfim, o Nordeste também, nós temos casos aqui no interior da Bahia que receberam, então a gente pode fazer com que tire realmente para Roraima, acaba que foi um impacto muito grande receber todos esses venezuelanos, então desestabilizou a estrutura do Estado, que não era um Estado assim, tão grande, ou com uma economia que pudesse absorver, de repente, toda essa mão de obra. Então, efetivamente, traz um impacto. Mas se a gente conseguir criar oportunidades em outras regiões, eu não acredito que seja isso que vai desestabilizar ou tirar outras oportunidades de emprego. Concordo. E aí, uma outra coisa, então, que eu também tenho um caso de sucesso nessa questão dos venezuelanos, a gente percebe, por essas pessoas terem passado por uma mudança de vida muito grande, elas trazem um engajamento para as organizações, elas estão inseridas, de uma coisa que faz com que as pessoas que estão em volta possam olhar para aquelas pessoas e perceber uma nova oportunidade de vida. Então, acaba que elas são referências também para todos os profissionais da organização. Então, a gente percebe que não é só a oportunidade que as organizações dão para essas pessoas, mas o quanto isso se reflete positivamente no próprio clima da organização e como os profissionais se percebem trabalhando com outras pessoas
que eram de uma outra cultura e que estão recomeçando aí no Brasil, com as boas oportunidades que a gente tem conseguido dar. Então, reflete positivamente não só para os que recebem as oportunidades, mas para as empresas e para as equipes que estão inseridas com esse contexto. A gente percebe isso muito positivo também. E uma troca muito bacana, né, Vi? A equipe, quando valida isso, que as pessoas, né, se conhecem efetivamente, com certeza isso deve ser muito bacana de perceber, né? O crescimento das diferenças, né? De estarem os diferentes juntos e colaborando para algo juntos, né? O modelo colaborativo, na verdade, muito mais que competitivo, né? É isso Pelo que mesmo, você é isso traz. mesmo. Show. Tem mais uma perguntinha aqui para você, que é, com a pandemia, como é que estão os desafios? Né? Imagino que já seja muito desafiador, né, a atividade em si. E aí a gente tem esse cenário agora de pandemia, de isolamento. Como é que tá, Vi? Como é que tá esse alcance? É, o que mudou? Quais são os novos desafios que vocês estão tendo agora? Tá. Eu acho que esse cenário de pandemia, para todos nós, acho que não só para a mas para as organizações de uma forma geral, Isso. eu acho que ele exige olhar para pelo menos 3 aspectos muito importantes. Eu acho que, assim, primeiro, a gente precisa ter condições de atuar, de continuar desenvolvendo o nosso propósito, mas com um olhar atento para os nossos profissionais, né? Então, acho que Sim. qualquer organização precisa olhar para a sua estrutura, para as suas pessoas e pensar como que eu continuo realizando o meu propósito, mas tenho como uma principal e o principal fator e o meu principal cuidado tem que ser o olhar para os meus profissionais. Como é que eu faço isso mitigando o risco e cuidando deles para que eles possam também garantir a sua segurança, garantir o sustento da sua família, mas com a menor exposição possível. Então, acho que esse é o primeiro olhar que a gente tem feito. Em cada um dos projetos, a gente já está trabalhando com protocolos internos específicos para a retomada dos projetos e pensando quais ações são necessárias para que eu possa retomar esses projetos e garantir que esses projetos aconteçam e as pessoas que estão inseridas neles sejam protegidas também. Então, acho que esse é o primeiro olhar que as organizações precisam ter. E aí, Camila, independe do cenário onde elas estão envolvidas, né? Depende de Sem serem ou não dúvida. organizações sem fins lucrativos, elas vão ter que repensar o seu negócio e olhar para as suas pessoas para que elas possam Exatamente. inseri-las num novo contexto. Então, esse é um trabalho que a ABS também já vem fazendo. Então, a gente tem um comitê que foi instituído em meados de março já, por conta da pandemia, mas a gente está trabalhando com núcleos, com gerentes de projetos e aí a área de recursos humanos, a área de saúde e segurança, identificando quais são os protocolos e os requisitos em cada uma das condições e nas temáticas que a gente desenvolve, porque aí a gente tem localidades que também têm cenários diferentes de contaminação e os nossos projetos por si só também, a gente atua em 8 temáticas diferentes, então a gente atua com crianças, a gente atua com as APACs, como eu falei, no sistema penitenciário, a gente atua com os refugiados, com os venezuelanos, então para cada uma das temáticas a gente precisa ter um olhar diferenciado. Eu acho que o segundo importante critério que as organizações precisam pensar também como eu repenso o meu modelo de atuação no novo cenário. Ou seja, o que eu fazia antes da pandemia pode não ter mais, seja possível fazer num novo momento. Verdade. Então, também a gente está repensando quais as ações e projetos que a gente deveria mudar o modelo de atuação. Então, nós temos algumas comunidades onde a gente apoia com assistência psicológica e nutricionista para crianças e adolescentes. Isso era feito de forma presencial antes da pandemia, né? Então, eles iam até a nossa instituição e recebiam acompanhamento e tinham um regular acompanhamento de psicólogos e nutricionistas. Então, agora a gente precisa continuar dando essa assistência. Essas crianças estão fora da escola, ou seja, uma parte do que a escola podia suprir hoje não está sendo possível, né? Porque boa parte essas crianças, em sua maioria, estão em escola pública, onde o processo de ensino à distância fica ainda mais fragilizado, onde o processo de alimentação acaba ficando muito mais na família, não, eles perderam essa alimentação que eles tinham na escola, então você tem que ter um olhar ainda mais atento para essas crianças, para esses jovens, num cenário onde a gente não pode estar presencialmente com eles como nós vínhamos fazendo até começo de março. Então, a gente repensou e desenhamos um novo modelo para que esse processo pudesse acontecer à distância e esse acompanhamento
continuar sendo feito e a gente pudesse medir a evolução desses trabalhos dessa comunidade. Então, eu acho que passa por isso também, ou seja, como é que eu atuo daqui para frente? Então, não só o Perfeito. cuidado e a segurança dos nossos colaboradores, mas como é que eu passo, quais são os projetos que eu continuo, quais são os projetos que eu preciso remodelar. E um outro terceiro e último fator que eu acho que é muito importante é o que eu preciso fazer, o que as organizações e as comunidades demandam pós-pandemia, né? E aí também, Camila, eu acho que passa para que todas as organizações também pensem, e todos os profissionais também, né? Quando a gente tem pessoas, que é o tema da nossa live, ou seja, quais são as novas competências, o que eu preciso oferecer no mercado que vai ter maior valor e que vai ter maior impacto pós-pandemia. Então, da mesma forma, a gente hoje prepara equipes e a gente está buscando também fazer atendimento de pessoas contaminadas ou com sintomas de Covid, né? Então, a gente está fazendo esse trabalho em Roraima para atender, e aí a gente está desenhando algumas propostas de projetos para que a gente possa trabalhar numa área específica de contaminados, mas fazer assistência e dar suporte para essas famílias. Em alguns casos, para as crianças, porque os pais ficam internados e essas crianças ficam sem assistência de familiares. Então, como é que essas crianças que têm os pais internados por conta da Covid recebem assistência e são cuidadas? Então, a gente está desenhando alguns projetos, algumas propostas nesse olhar. Então, acho que tanto as organizações também quanto os profissionais precisam estar atentos a isso, ou seja, o que eu preciso oferecer no mercado, né? No meu caso, no caso da AVE, a gente tem os nossos financiadores, então qual é a demanda dos nossos financiadores, que são as instituições que nos apoiam e que fazem com que esses projetos sejam possíveis de realizar, mas uma outra organização também, ou seja, que tipo de serviços eu não oferecia, que eu vou poder oferecer, que eu preciso oferecer para os meus clientes pós-pandemia, e a mesma coisa os profissionais, ou seja, que tipo de competências agora eu preciso desenvolver para atuar num mercado e num cenário completamente diferente do que a gente tinha até então. Então, eu acho que esses são alguns fatores importantes que a AVE vem trilhando esse caminho e que eu acho que é um caminho que todos precisam trilhar, ou seja, não é uma responsabilidade só das organizações, é uma responsabilidade dos profissionais também. Eu concordo, Vi. A gente tem visto isso muito, né? As companhias, as empresas, independente do segmento, independente do setor que atue, todo mundo repensando, né? Se revendo, né? Saindo um pouco desse modelo meio automático que a gente tinha de ação, né? E agora a gente foi forçado a pensar diferente. Estamos nos adaptando, em algumas coisas já adaptados, já funcionando, né, para essa grande virada, assim, do que vai acontecer. Acho que muita coisa do que está acontecendo agora a gente vai assimilar no futuro, né, a gente viu que funcionou, né, e perceber como vai estar esse momento lá na frente, né, percebeu agora, primeiro, bom, o que é que a gente consegue ver de cenário agora, o que é possível agora, né, para construir esse futuro aí que a gente não tem muita ideia de como é que vai ser, né, Vi? Essa é uma grande questão. No pânico, né? Nós ainda estamos isolados, estamos no pânico, mas pós-pânico, a gente deve passar por um período de recessão, ou seja, esperado, a economia vai sentir, né? Já tem sentido, mas a gente sabe que ainda são alguns reflexos, então, assim, os reflexos ainda virão pós-pandemia, então é um olhar que os profissionais que estão trabalhando precisam estar inseridos, porque as organizações vão demandar de formas diferentes, e quem está no mercado de trabalho buscando uma oportunidade também precisa repensar na sua área de atuação. Verdade. Quais são, né? Como é que eu atuo agora nesse novo cenário? Ou seja, o que impactou na área que eu vinha trabalhando até então? Seja ela especialista, mas você tem que olhar para a sua atuação e repensar como é que ela sofreu com esse cenário e como é que eu tenho que buscar me qualificar para retomar no mercado, né? Então, acho que isso é importante também de olhar que a gente está num cenário de isolamento, mas nós não podemos parar por causa disso, né, Camila? Então, exatamente. Descobrimos que tudo acontece, a vida continua, né? Se adapta e continua. Não tem esse isolamento. Isso, continua. Os caminhos, eles continuam, não tem jeito, né, Vi? É isso mesmo. Algumas coisas a gente sofre mais, né? Mas exatamente. A gente tem que se adaptar, enfim, cada um no seu tempo. Mas é preciso que a gente possa se adaptar. E o quanto mais a gente se adaptar, Camila, melhor a gente retoma para os projetos. Verdade. Então, acho que isso é
uma competência importante aí, falando de pessoas novamente, ou seja, adaptabilidade definitivamente se tornou uma das competências mais na identificação dos profissionais para atuar nesse cenário, ou seja, as coisas mudam em pouquíssimo tempo, mudam num cenário muito complexo, então vão se destacar efetivamente os profissionais que tiverem condições de se adaptar mais rapidamente, né, de criar condições de atuar num cenário diferente. É verdade. Perfeito, Vi. E aí, me conte, né? Atuar o que é que eu chamou a atenção na sua fala também, que é uma curiosidade minha, né? Atuar nesses diversos estados, com culturas diferentes, com formas de existir diferentes. Como é que você consegue engajar, né? Como é que a gestão de pessoas consegue engajar essas diversas pluralidades, né, nos projetos e nas ações que vocês desenvolvem? Como é que é o desafio? Bom, o desafio é grande e eu acho que ele não tem uma resposta única, na verdade, Camila, porque é um trabalho de desenvolver diversos aspectos, né? Quando a gente fala de ações em diversas localidades com projetos, eu acho que primeiro a gente precisa atrair pessoas e talentos que sejam motivados por esse propósito, sabendo das dificuldades que é atuar num cenário de desenvolver comunidades em situação de vulnerabilidade. Então, efetivamente, essas comunidades não estão nos bairros mais nobres de Salvador ou não estão na Avenida Paulista, em São Paulo. Então, estar disponível para ir aonde as nossas comunidades demandam e precisam. Então, estar disponível para ir para o interior, para ir para as regiões com menores estruturas, para que a gente possa efetivamente trazer um diferencial para essas pessoas. Então, eu acho que a forma de engajar, Camila, é exatamente isso. É demonstrar de maneira clara para os nossos profissionais e para os nossos colaboradores que está num contexto de uma organização que busca desenvolver pessoas em situação de vulnerabilidade, é estar disposto a compartilhar desses momentos, dessa sociedade em boa parte do tempo. Então, a gente fala da questão da contaminação do Covid e a gente sabe que o isolamento social da classe média é muito diferente do isolamento social que a gente tem numa periferia. Então, a gente tem uns projetos que a gente tem uma equipe que está já de longa data no interior do Piauí, onde a questão que se desenvolve lá é uma contaminação de Covid. A gente está falando de trazer condições de que eles tenham acesso à água de boa qualidade, porque não existe água, não tem água encanada nessas comunidades, são comunidades muitas vezes rurais. Então, eu acho que esse é o primeiro fator importante, é identificar profissionais que possam efetivamente atuar e sejam dispostos para esse cenário. Está me ouvindo bem, Camila? Tô. Está me ouvindo bem? Você está me escutando bem? Tô. Eu achei que era o meu fone. Então, eu acho que o primeiro é ter essa clareza, assim, de saber que esse propósito da organização e que isso vai fazer com que você precise se identificar com a realização desses projetos, desse cenário. E eu acho que um outro fator importante, é, principalmente nesse cenário de pandemia, onde nós estamos em isolamento social, onde o RH não pode visitar projetos, né? Então, até no começo desse ano, eu podia visitar os projetos, eu podia ir lá para Roraima, eu podia visitar a Catu, aqui no interior da Bahia, para visitar os projetos, ver as pessoas atuando em campo, trabalhar com as pessoas da comunidade. Então, hoje eu também não posso, né? Então, por uma questão de prevenção, a BC também, né, pediu, né, finalizou que a gente não teria mais viagens domésticas, nem nacionais. Então, é importante a gente continuar se fortalecendo na comunicação, ou seja, trazer o que está acontecendo para os nossos profissionais, se comunicar através de reuniões que a gente tenha de maneira periódica, e os líderes precisam fazer isso com as suas equipes. Então, essa é a forma de fazer com que todos fiquem engajados, porque é uma situação que traz preocupação para todo mundo. Então, todos estão preocupados com a manutenção dos seus empregos e como é que a organização fica nesse cenário. Então, eu acho que comunicação também é um fator ainda mais decisivo quando você tem as pessoas distantes. E também o que é fundamental quando você atua em 11 localidades. Então, você não pode estar presente. Então, é importante que você identifique uma liderança forte em cada um desses pontos, que possam ser pontos focais, que possam liderar essas pessoas. E aí você fortalece a sua comunicação, a sua proximidade na questão de transparência, de prestar as informações, enfim, de fazer com que as pessoas se sintam
parte da tomada de decisão da organização entendam os propósitos que estão sendo feitos, né? Acho que seria isso. É isso mesmo. Eu acho que eu concordo com você na questão da competência da adaptabilidade, né? E essa da comunicação também tem sido, para a gestão de pessoas, uma chave para a gente virar mesmo, porque a comunicação, diante desse cenário, tem que ser muito assertiva, tem que ser muito alinhada, né? Tem que ser muito, muito engajada para que funcione, né, Vi? Porque o contato físico lhe dá outras possibilidades, né? Você estando distante, essa Exatamente. comunicação tem que ser muito... Você faz a leitura de corpo, você entende se a pessoa está mais tensa, se ela está mais assertiva, aquilo que Exato, você está comunicando. exatamente. E aí a gente tem esse desafio de fazer isso acontecer em um outro cenário, né, remoto. Você faz reuniões Vi, com suas equipes, você já está embutida, imbuída já nesse formato, né? Então, eu faço. A equipe de recursos humanos, ela acaba ficando aqui em Salvador. A gente tem os responsáveis administrativos em cada um dos escritórios, que acabam fazendo também algumas atividades de recursos humanos. Então, eles são inseridos toda vez que a gente vai desenvolver, a gente está em um processo de disseminar um protocolo de retomada dos escritórios com as pessoas trabalhando. Então, a gente desenvolveu um protocolo de medidas de segurança, voltar a atuar dentro dos escritórios. Então, essas são as primeiras pessoas que precisam saber para que possam efetivamente entender as ações e fazer com que elas sejam seguidas. E aí, quando a gente fala de comunicação também, Camila, mesmo à distância, cada organização tem a sua forma de comunicar. Então, Sim. tem organizações que têm aquela reunião mais formal, com uma pauta mais estruturada, onde todos precisam preparar uma apresentação, ou, enfim, e tem organizações que acabam que se reúnem com menos formalidade, com mais habitualidade. O importante é que cada um se enxergue, né, a comunicação funciona, e possa efetivamente estar nesse momento de interagir com os seus profissionais. Então, essa semana mesmo eu estava junto com a gerente geral lá de Belo Horizonte, desenhando com ela um projeto de comunicar com os colaboradores, porque até agora, nesse processo de pandemia, a gente está comunicando muito a questão do que mudou, de alguns contratos, alguns profissionais por não poderem atuar ou serem grupo de risco, que a gente não levou para campo mais, a gente suspendeu contratos, outros estavam de férias. Então, as comunicações, eu me reuni com as pessoas para falar como eram essas condições, o que envolveria, o que mudaria. Mas eu falei, mas agora a gente precisa entrar num outro cenário. Eu falei, como é que nós estamos com as nossas pessoas nesse cenário? Então, a gente precisa trabalhar não só a parte de comunicação, de transparência de informação, mas assim, precisamos também entender como é que eles estão se sentindo nesse cenário, que tipo de ações que a gente pode oferecer para que eles se sintam mais confortáveis ou com menos ansiedade. A gente sabe que o home office, as pessoas foram inseridas, jogadas, colocadas no home office, e cada um tem uma rotina, uma estrutura de vida que pode se adaptar melhor ou com mais dificuldade à questão do home office. Então, acho que está sensível a isso, é ter um olhar diferenciado e entender que as pessoas têm realidades diferentes, têm condições diferentes de adaptar, e aí promover o que é possível dentro da organização, enfim, promover condições para que essas pessoas também se sintam bem e percebam que estão sendo ouvidas, né, de que estão sendo cuidadas, em que pese todas essas mudanças aí estejam acontecendo. Perfeito. Ter esse acolhimento também, né, Vi? Diante do sentimento dessas pessoas. Exatamente. E aí, o que é que a gente, enquanto gestão de pessoas, enquanto RH, Vi, aprende, né, atuando com pessoas em vulnerabilidade social, né? O que é que a gente consegue aprender? Quais são os ensinamentos? Eu imagino que tenha muitos, de atuar com essas pessoas e nessa situação. Tá, eu acho que, bom, são muitos aprendizados, Camila, e eu acho que tem efetivamente pelo desenvolvimento dessas pessoas. Eu acho que o grande aprendizado que a gente percebe é o quanto essas pessoas efetivamente conseguem se desenvolver e conseguem retomar as suas vidas. Então, eu acho que isso eu acho que tem esse aprendizado que a gente percebe que as nossas ações, elas realmente, a gente consegue colher frutos das ações que nós fazemos. Então, acho que isso é um dos nossos principais valores, assim, o que a gente consegue ter de maior aprendizado.
Outro aprendizado que a gente também precisa ter quando a gente atua nesse contexto, Camila, que às vezes não é possível fazer tudo o que nós gostaríamos. A gente trabalha também com pessoas em situação de vulnerabilidade, não necessariamente a gente vai oferecer todas as condições que a gente gostaria para tirar aquela pessoa daquele contexto. Então, a gente precisa, o aprendizado a gente precisa saber lidar com a situação, com o cenário onde nós estamos envolvidos, e que saber que nós também temos os nossos limites. Então, enquanto estrutura, enquanto limite financeiro, ou mesmo questão de autonomia, de poder fazer. Algumas coisas a gente não pode, a gente precisa confiar no poder público para fazer, então algumas coisas podem, então a questão de cuidados médicos, por exemplo, a gente não faz cuidados médicos dentro da ABICE, a gente está buscando fazer um suporte, um atendimento para pessoas contaminadas, precisamos contar com a estrutura do poder público, de hospitais, de possa oferecer esse serviço para as pessoas. Então, às vezes, a gente se depara com essa realidade de que nem tudo que a gente gostaria de oferecer para essas pessoas, a gente tem condições. Então, eu acho que um grande aprendizado que a gente tem é celebrar a cada conquista. É celebrar o que nós podemos fazer, as melhorias que a gente já pode trazer para esse contexto dessas pessoas, ainda que não possa ser tudo o que a gente gostaria de fazer, mas eu acho que é celebrando essas pequenas conquistas que faz com que a gente possa se renovar e continuar trabalhando para realizar outros projetos. Camila, seria isso. Perfeito. E que são pequenas conquistas, na verdade, que causam grandes efeitos, né, Vi? São pequenas conquistas que têm já um efeito na vida do outro. Importante. É isso mesmo. Chegou mais uma pergunta aqui da Érica. Em gestão de pessoas pós-pandemia, qual vai ser o principal ponto de atenção? O que é que você acha, Vi, aí? O que é que você vê? Acho que a gente falou um pouco sobre as competências, né? Falamos pouco. Eu falei um pouco dessa questão da adaptabilidade, Érica. E outro ponto que eu queria trazer, que é um fator que, numa organização sem fins lucrativos, é bem inerente para as pessoas, mas eu acho que cabe em todas as organizações, que é aquela questão de ser colaborativo, né? Então, eu acho que, assim, as organizações vão precisar de pessoas que efetivamente estejam dispostas a, talvez, fazer mais do que era exigido até então. Então, a gente vai ter pessoas que vão, além de cuidar dos escritórios, vão ter que ter um cuidado maior com a higienização, né? Então, imagina, hoje a questão da higienização, das desinfecção dos ambientes se tornou mais crucial. Então, eu acho que essa questão de colaboração, eu acho que se torna um ponto fundamental, ou seja, essa preocupação que a gente precisa cuidar da gente, precisamos estar atentos aos nossos cuidados para que a gente possa também proteger os outros. Então, eu acho que é isso, assim, é a nossa consciência do quanto as nossas ações podem impactar no contexto e na comunidade onde nós estamos inseridos. Eu acho que isso é um valor que a gente vai trazer e que definitivamente vai impactar bastante nessa questão de pessoas e nas organizações. Perfeita. Ouvi, adorei. A gente está chegando ao fim aqui da live, né? Queria super te agradecer. Acho que foi um papo que a gente estava precisando escutar o que tem sido feito, né? Essas diversas pluralidades de vulnerabilidade, o que é que a gente está conseguindo alcançar. Então, é uma delícia estar aqui com você. Estou muito feliz. E te agradeço demais a sua participação. Vamos ver se a gente combina depois alguma outra coisa para a gente bater um papo, agora que já fluiu, né? E queria super te agradecer, que lindo o seu trabalho, viu? Fico muito feliz em te ver assim. Obrigada, Camila. Para mim foi um grande prazer estar aqui hoje com você. E falar da ABICE para mim também é algo que me traz muita felicidade. Então, muito feliz de poder falar um pouco mais do histórico da ABICE, contar um pouquinho para todo mundo. Então, fico à disposição aí para outros contatos. Vou sugerir também que as pessoas possam nos seguir nas mídias sociais, seguir no Instagram ou no nosso site, acompanhar os nossos projetos. Eu acho que tem coisas muito importantes e interessantes acontecendo, tá bom? Ótimo. Vamos sim, ouvir. Muito obrigada, viu? Queria só chamar o pessoal aqui para sexta-feira. Vamos ter mais uma live de valor com o Paulo Emílio e o Marco Souza falando sobre gamificação para a nossa saúde mental e corporal. Está convidado a assistir também, viu, Vi? Muito, muito, muito obrigada. Tá ótimo. Boa noite, viu? Então, Camila. Boa noite. Um beijo grande. Até tchau, tchau. Até.